O agronegócio é afetado diretamente pelas condições do clima, doenças, grandes variações de preços, e o seguro rural pode ajudar a trazer uma estabilidade nessas horas. Além dele, o crédito rural também pode representar um auxílio financeiro importante para você que é produtor. Como do plantio à colheita existem vários riscos na jornada, é bom você estar por dentro do que existe de mais recente sobre esses dois temas. Afinal de contas, como o seguro rural e o crédito rural podem ajudar você, agricultor? É disso que a gente vai falar no Impulso News de hoje. E tem mais. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Impulso News. Hoje a gente vai falar de proteção, de redução de risco, de dinheiro. Vamos traçar um raio-x do crédito rural e do seguro agrícola. Começando pelo crédito rural. O que é? Para que serve? Crédito rural é uma fonte de recursos financeiros, ou seja, de dinheiro de entidades públicas ou privadas direcionado para os produtores rurais e suas cooperativas. O objetivo é ajudar o agricultor na hora de fazer investimentos e, assim, favorecer os custos de produção e comércio, incentivar o uso de novas tecnologias, aumentar a produtividade. Também serve para dar uma mãozinha na aquisição e na regularização de terras dos pequenos produtores. Mas quais são os principais tipos de crédito rural? Vamos dar uma olhada. Existem 4 tipos principais de crédito rural. No crédito de custeio, o valor financiado vai para os gastos realizados no ciclo da atividade, as despesas normais do cultivo, como insumos, operações, mão de obra. No crédito de investimento, o dinheiro serve tanto para os chamados investimentos fixos na propriedade, como construção, máquinas, obras de irrigação, quanto para os semifixos, como instalações, compra de veículos, tratores. No crédito de comercialização, o produtor rural e as cooperativas podem usar o dinheiro para comercialização dos seus produtos no mercado. Ou seja, ele serve para evitar que o produtor seja pressionado a vender por preços menores para lidar com os compromissos. E no crédito de industrialização, o objetivo é a industrialização dos produtos agropecuários. Para escolher um crédito rural, então, o primeiro passo é definir o seu objetivo. Para que você quer usar o dinheiro? Se precisar do recurso para insumo, por exemplo, tem que ser o crédito de custeio e por aí vai. Além disso, tem que escolher as melhores taxas. As taxas do crédito rural têm mais vantagens do que as dos empréstimos normais, então vale selecionar bem as instituições e ver as condições de pagamento. E também é importante analisar o valor das parcelas. É preciso saber como está o fluxo de caixa da lavoura e quais obrigações você já tem, porque se não for bem planejado, o crédito rural, que é para ajudar, pode virar um endividamento perigoso. Normalmente, o pedido de crédito precisa trazer os detalhes do que será feito com o dinheiro, incluindo a data e o custo. As instituições também pedem garantias, como o penhor de safra, alienação de bens, fiança, seguro rural ou contrato de preço futuro. A formalização pode ser por meio de alguns tipos de títulos, como CRP, CRH, CRPH, NCR, CCB. A liberação de recursos pode ser em parcelas ou em uma cota única. O pagamento também pode ser de uma só vez ou em parcelas, de acordo com os ciclos das explorações financiadas. E tem também a fiscalização, que acontece de forma direta, por amostragem de propriedades. Uma das novidades da parte de crédito rural são os recursos não subsidiados, também chamados de recursos livres, que vêm colaborando com os agricultores e pulverizando o mercado de crédito, abrindo alternativas para além do Plano Safra. Uma das formas de se captar recursos é através do CRA, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. O professor da FGV, Felipe Caselato, falou com a gente sobre ele. O CRA é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Ele é considerado um dos novos títulos do agronegócio. A despeito dele ter sido instituído lá numa legislação de 2004, ele foi uma evolução em relação à CPR. Por quê? A CPR, a Cédula de Produto Rural, ela é um título do produtor pessoa física, jurídica ou cooperativa. Agora, o CRA, ele permite a securitização de recebíveis do agronegócio para diluir o risco e fazer com que essas operações estruturadas em cadeia elas possam ser dirigidas
diretamente para os investidores. Então, o emissor do CRA, ele é uma companhia securitizadora do agronegócio, que é uma entidade autorizada pela CVM a emitir esse título, que é lastreado em recebíveis do agronegócio. A emissão de CRA é a que mais cresce a cada ano, embora seja relativamente recente. E na pandemia, essa demanda continuou forte. As emissões de CRAs em 2020 bateram os 15 bilhões de reais, um volume histórico que representa uma alta de 20% em relação a 2019. Os dados são da Anbima. Para quem investe, eles são atrativos também, porque são isentos de imposto de renda, têm previsibilidade e a possibilidade de recebimentos periódicos. E um dos fatores que tem facilitado o acesso ao crédito é a nova lei do agro, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2021. Jason Pivotto, professor e especialista no agronegócio, acredita que ela veio para simplificar a vida do produtor. Essa nova lei do agro, ela simplificou, facilitou a forma de operação para os produtores rurais contratarem o crédito rural, e o crédito veio por meio de recurso livre. O menor custo de operação do crédito rural, ele começa a ser transmitido para o produtor rural. Então, hoje o produtor rural consegue tomar recursos livres, né, recursos de mercado, que nós chamamos, a taxas muito competitivas, a taxas que eu diria que são muito próximas ao recurso subsidiado que é ofertado pelo governo. Bom, a gente falou do crédito rural, vamos falar agora sobre o seguro agrícola. Considerando os riscos envolvidos na sua atividade como produtor, como produtora rural, os seguros são recursos importantes. Por isso vale a pena ficar de olho nas coberturas oferecidas, nos riscos não amparados pelo seguro e nos procedimentos a serem adotados em caso de ocorrência de algum evento adverso. O Jason e o Felipe, os dois especialistas no assunto, explicaram quais são as principais modalidades de seguro rural. Basicamente, nós podemos ter aí seguros de um risco único, né? Por exemplo, geada, cobertura de granizo, ou multirrisco, que nós chamamos, que é um seguro aí que cobre diferentes tipos de risco, seca, entre outros, né? Dentro aí, falando especificamente do seguro agrícola. E também nós podemos ter aí seguros que cobrem custeio, ou seja, ele vai cobrir um valor que o produtor está custeando, um custo de produção, né? Ou ele pode também cobrir um valor de produtividade. O seguro rural, ele é um importante instrumento de política agrícola e ele é bem abrangente, porque ele não cobre apenas a atividade rural, mas ele cobre também o patrimônio, o crédito e a própria vida do produtor rural. Então, as principais modalidades de seguro rural hoje são o seguro agrícola, o pecuário, aquícola, o seguro de penhor rural, o seguro de benfeitorias, florestas, vida e o seguro de CPR. O objetivo do seguro rural é oferecer coberturas que atendam o produtor na redução de riscos. O CPR, por exemplo, garante indenização ao segurado caso comprovada a falta de obrigações estabelecidas por parte do tomador. Benfeitorias. Cobre danos causados aos bens que estão relacionados às atividades aquícola, pecuária, agrícola ou floresta que não tenham sido oferecidos em garantia de operações de crédito rural. Já o penhor rural também atende essas 4 atividades, mas diferente de benfeitorias que tenham sido oferecidos em garantia de operações de crédito rural. Florestas. Garante cobertura nos prejuízos causados nas florestas seguradas e identificadas na apólice, desde que tenham decorrido diretamente de um ou mais riscos cobertos. E qual a importância do seguro rural para o agricultor? Com a palavra, o José Teodoro, que é produtor de batata e grãos de Paranapanema, no interior de São Paulo. Se cai uma chuva de pedra, um vendaval, quem tem que fazer esse processo de me segurar é uma seguradora. Então não há outro caminho. Tem que ser feito. Você pode, em determinado momento, lançar a mão de que eu quero fazer 30%, quero fazer 50%, quero fazer 60%, sim. Porém, isso vai dos indicadores que você tem em mãos para tomar essa decisão. Como falou o José Teodoro, o seguro rural é um caminho para a proteção. E se você quiser saber mais sobre o assunto, eu te convido a visitar a plataforma Orbia. Você pode resgatar os seus pontos e contratar o seu seguro.
E vamos agora para o Impulso Responde. Qual será a pergunta que o Thiago Junqueira vai ter que responder essa semana? Vamos ver. Fala, Doni, vamos aí para as perguntas de hoje. Quais são os benefícios do Impulso Buyer, né? E o primeiro benefício é, ao comprar produtos da Buyer, você acumula pontos, e esses pontos eles podem ser trocados por serviços ou alguns produtos ali dentro da plataforma da Orbia também. Então, esse já é um benefício que você tem ao comprar os produtos. Mas também, ao comprar os produtos, acumular os seus pontos, você ganha estrelas. E essas estrelas abrem as portas para diversas experiências que você passa a ter direito. Então, fique de olho, acumule seus pontos, ganhe suas estrelas e fique de olho no que você tem direito. Bom, e uma próxima pergunta é, como que eu faço para ganhar mais pontos? Como que funciona a mecânica de pontos? Para acumular pontos no Impulso Buyer, basta você cadastrar as suas notas. Então fique de olho, porque quanto mais estrelas você tem, você também pode receber mais pontos, né? E com que produtos que eu posso ganhar esses pontos, né? Que eu posso acumular esses pontos no meu dia a dia? Tanto com defensivos agrícolas, quanto com as marcas de semente da Bayer, você consegue fazer esse acúmulo de pontos. Então fique de olho, entre no site do Impulso, lá sempre tem uma oportunidade diferente para você fazer esse acúmulo, avançar nas estrelas e garantir mais experiências e mais benefícios para você. Você, produtor, também tem alguma dúvida? Gostaria de fazer uma pergunta? Deixe o seu comentário no YouTube, que a gente está de olho em tudo que você escreve por lá e quem sabe essa sua dúvida não é respondida aqui no estúdio pelo Thiago. E no terceiro episódio da série especial Mulheres do Agro, você vai conhecer a história de superação da Simone Tessaro, que perdeu o pai ainda criança e teve de ajudar a mãe para tocar os negócios da família. Minha trajetória começou mesmo aos 12 anos, quando eu perdi meu pai. A minha mãe, então, assumiu uma propriedade totalmente desestruturada, financeiramente e emocionalmente, né? E eu, com 12 anos de idade, a minha mãe com 34 anos de idade e a minha irmã com 7 anos de idade. Para tocar uma propriedade totalmente falida. E eu digo para vocês que foi uma história bem difícil de superação. Eu vi muitas pequenas propriedades, né, depois da morte do patriarca, se perder, né, por não ter, né, esse giro de dinheiro, esse giro para tu investir, né? E eu não queria que isso acontecesse com a nossa, né? Que meu pai tinha trabalhado e minha mãe também. Então a gente fez de tudo para não perder a propriedade. Desculpa pela emoção que eu Imagina. Sempre tenho, sabe? Que é uma coisa assim que mexe muito comigo, tenho um orgulho muito grande, sabe? E aos 16 anos, quase 17 anos, eu me caso com meu esposo e daí a gente assume a propriedade, a sucessão da propriedade. E nós conseguimos diversificar a propriedade com aviários de postura. No começo, era 5.000 aves, 2 aviários no caso, então, né? Hoje a gente tem 2 aviários de postura com 22.000 aves alojadas. Então, valeu a pena, né? Todo esse percurso, toda essa caminhada e ver a propriedade, o que ela era, ao que ela é hoje, é muito diferente, sabe? 1.700.000 mulheres no Brasil que estão diretamente ligadas ao agronegócio, à frente ou ao lado da família, do esposo. Quando a mulher e o homem, eles estão integrados, juntos, com a mesma visão do negócio, eles levam a propriedade para os rumos desejados, para os rumos que eles querem atingir. Eu vejo isso com muito orgulho também, com muita honra, né? Porque o papel da mulher está sendo fundamental no agro brasileiro. Como a gente vem de um meio que é mais masculinizado, quando uma mulher começa a se destacar, eu vejo um olhar meio diferente para o lado dela, né? Eu nunca tive esse problema de preconceito e machismo, mas eu vejo que muitas mulheres têm.
Mas eu acho também que a mulher tem que bater no peito, dizer que é agricultora, assumir suas potencialidades. Como eu falei, eu acho que é uma questão mais cultural. Sempre digo que o agricultor é sempre muito resiliente, né? Então é com essa resiliência que eu falo para as mulheres que estão começando agora para irem em frente, se engajarem, irem em frente, ao lado da família, eu tenho certeza, e a gente vai aonde a gente quiser. Uma bela história de muita luta, muita superação da Simone, lá de Serranópolis do Iguaçu, no Paraná. Obrigado, Simone. E fica aqui meu convite para o último episódio da série, que vai ao ar na próxima semana. Se você perdeu os 2 primeiros, pode encontrar tanto no portal Agrobayer quanto no nosso canal no YouTube. E chegou o momento da nossa conexão direta com o professor Marcos Fava Neves. Fala, doutor Agro! Fala, doutor Agro! Olá, Doni! Olá, amigos do Impulso News. Nessa semana, queria destacar para vocês a arena internacional e nacional. Na internacional, as notícias são boas, principalmente por causa do consumo mundial forte, um desbalanço entre a oferta e a demanda, fazendo com que o índice de preço das commodities tenha aumentado, né? Está no maior número dos últimos 7 anos, o índice da FAO. Então, commodities com bons preços em dólar, as alimentares. Também a vacinação seguindo e a economia mundial crescendo. Notícias boas para o nosso agroexportador. Do lado do Brasil é que as notícias não são tão boas. Nós estamos observando aí, vimos nessa semana problemas do clima, excesso de chuvas, fazendo perder a parte em algumas regiões, produção de soja no Mato Grosso, atrasando a entrada do milho, colocando a safra em risco maior. Aliás, o clima passa a ser a atenção fundamental agora, porque vai plantar a americana e tem a nossa segunda safra de milho. E a pandemia piorou muito. Temos que ver como é que isso aí vai refletir no mercado interno e no consumo, né? Uma coisa incrível a sensação que eu tenho hoje aqui. Eu estou proibido de sair na rua. E lembro quando passei por uma situação dessa a última vez que eu fiquei assustado foi quando não tinha combustível no meu carro, né, em virtude da greve. Vocês lembram que os caminhoneiros e aquela coisa toda, mas como é que isso aí vai afetar o mercado, consumo, mercado interno, para onde vai isso? É um pouco de preocupação. Então, na arena internacional a semana trouxe boas notícias, aqui no Brasil nós estamos vivendo um período de notícias um pouco mais preocupantes, mas os preços estão se mantendo e estão bons nesse quadro. Vamos torcer para o aspecto interno nosso melhorar logo, tá bom? Até semana que vem. Esse foi o Doutor Agro e vamos dar uma olhada agora no Giro de Notícias. Atenção, produtor! Um levantamento realizado pelo MAPA revelou que as exportações do agronegócio totalizaram 6,47 bilhões de dólares em fevereiro, com um aumento de 2,8% em comparação ao mesmo mês do ano passado. O complexo soja liderou as vendas externas com 1,69 bilhão de dólares, seguido do setor de carnes com 1,28 bilhão de dólares, o que resultou em um saldo mensal positivo na balança comercial. As estimativas de março também merecem a atenção do agricultor. O boletim Conab desse mês estima a safra recorde de grãos para o ciclo 2020-2021, com produção de 272,3 milhões de toneladas, 6% superior comparado ao ciclo passado. E olha só essa notícia. O Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAZ, decidiu pela prorrogação do convênio 100, o qual reduz a base de cálculo de ICMS sobre defensivos, sementes e outros insumos agrícolas comercializado entre estados. Já os fertilizantes não escaparam do aumento de impostos e terão uma alíquota progressiva em 1% ao ano. E
para fechar o nosso giro, o clima continua castigando a colheita de soja no estado do Mato Grosso. De acordo com estimativa do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, o excesso de chuva na região já ocasionou perdas na ordem de 1,3 bilhão, com grãos danificados e áreas com potencial de serem abandonadas. O seguro rural pode ser uma alternativa para proteger o agricultor contra as diversidades climáticas e quebras de safra. Acesse o portal do Impulso Bayer e resgate o serviço de seguro agrícola na comodidade de sua casa. Vamos agora às cotações. No vai e vem das commodities agrícolas dessa semana, o indicador Exalc B3 para o milho apresentou crescimento de 2% em relação à semana anterior, chegando à cotação de R$ 93,44 a saca. Já na soja, o mercado respondeu negativamente nessa semana, com queda de 3,5% no indicador Exalc B3 posto em Paranaguá, alcançando R$ 171,11 a saca. No açúcar cristal posto em Santos, o preço variou positivamente em 2,4%, chegando a R$ 106,04 a saca. Como vai ficar o tempo na sua região? O Marco Antônio da Rural Clima conta qual é a previsão para os próximos dias. Olá a todos, aqui é Marco Antônio Santos, sou agrometeorologista da Rural Clima em parceria com a Bayer. Vamos às previsões climáticas agora para esses próximos dias. A tendência ainda é de muita chuva sobre grande parte da região central e norte do Brasil, né? Isso continua atrapalhando aí os tratos culturais e principalmente aí o desenvolvimento de algumas lavouras, como em especial o milho safrinha, por conta do excesso de dias chuvosos, baixa luminosidade e solos bastante encharcados. E com a tendência de que as chuvas retornem para o sul do Brasil, como já aconteceu agora nessa terceira semana de março, e com isso as condições melhoram substancialmente aí para o desenvolvimento das lavouras, ou seja, o sul recebendo bons volumes de chuvas já a partir desse início de semana, ou seja, entre o dia 20, 21 e 22, né, mais precisamente 21, 22 e 23, aí recebendo bons volumes de chuvas, elevando os níveis de umidade no solo, favorecendo assim as condições ao desenvolvimento das lavouras. Já aqui na região sudeste há uma tendência de chuvas também muito boas aí, e para a região central aí continuam chuvas, o que será de suma importância também. Só na região mais oeste da Bahia, que as chuvas oeste da Bahia e sul do Piauí, que é uma tendência de chuvas mais irregulares agora para esses últimos dias de março, mas mesmo assim ainda há previsões de algumas pancadas. De certa forma, os próximos 15 dias aqui no Brasil serão marcados por bons períodos de chuvas intercalados aí com alguns períodos de tempo aberto, favorecendo tanto o desenvolvimento das lavouras quanto a colheita. Um grande abraço a todos, lembrando que esse é um vídeo em parceria com a Rural Clima e a Bayer Crop Science. Atenção, produtor! A primeira dica da nossa agenda é sobre o Show Rural Online, que acontece de 22 a 26 de março. O objetivo é disseminar as novas tecnologias para o campo. E não para por aí. O evento conta com entrevistas sobre lançamentos de híbridos, Climate Field View e Impulso Bayer. As informações podem ser acessadas nos canais do próprio evento. www.showrural.com.br. Não perca tempo e participe! Nossa próxima dica é a Feira do Cerrado. O evento também é online e já está acontecendo. Vai até 30 de março. Lá você vai encontrar as melhores novidades em maquinário e tecnologias para aumentar a eficiência e a qualidade de produção da sua lavoura. Para participar, é necessário baixar o aplicativo Coxo Pé. O Impulso News está chegando ao fim. Não deixe de se inscrever no canal AgroBayer, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe também os seus comentários. Eu quero saber tudo o que você está achando desse projetaço de comunicação que a gente criou com a Bayer para você que é produtora rural. Valeu, até a próxima semana no Impulso News.